Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o André Sobreiro, né? Ele vai falar sobre provas e expiações, né? Então, André, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Eric. Boa tarde a todos. Bom estarmos aqui, poder conversar um pouquinho sobre essa obra extraordinária que é a obra de Kardec, né, que tanto nos tem trazido em termos de aprendizado, em termos de entendimento da vida, né, a vida do espírito, da vida da alma, vamos dizer assim, né, da alma imortal. É uma alegria sempre poder estar por aqui, trocando uma ideia. Podemos começar, então? Perfeito. Então, na última vez, a gente falou do arrependimento, expiação e reparação, né? No mundo espiritual e no mundo físico. Então, hoje, talvez, seja interessante focar no provas e expiações, né? Como definir melhor esses conceitos. É isso aí. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente pode discutir e trazer para os amigos é que a gente vive num mundo de expiação e provas, né? A gente vive num mundo no que a gente pode chamar de quarta classe, né? De baixo para cima. Meu amigo Fábio Fadel, saudade desse cara. Já esteve aqui no interior de São Paulo algumas vezes para a gente trocar uma ideia e sempre foi muito agradável. Então, na escala crescente dos mundos, né? Nós temos os mundos primitivos, temos os mundos de expiação e prova, né? Provas, categoria essa da qual a Terra é uma amostra. Temos os mundos regeneradores, os mundos felizes, os mundos divinos, né? Morada dos espíritos puros. Então, se tem um lugar bacana para a gente discutir provas e expiações, é esse mundo em que nós vivemos, né? O mundo de expiação e provas é um lugar onde a gente, usando a metáfora que o movimento espírita gosta muito, né? É onde a gente paga o que deve. Muitas vezes é onde a gente acaba se endividando também. Mas a gente paga o que a gente deve por aqui e a gente é testado para o futuro. Então, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no melhor lugar possível para conversarmos sobre esse tema. Uma vez entendido isso, a gente vai entendendo que a vida na Terra não pode ser uma tranquilidade, não pode ser uma alegria só, não obstante a gente saiba que a felicidade relativa, ela pode e deve ser almejada por todos nós. Isso está na obra de Kardec. Minha noiva fez uma palestra sobre isso outro dia num centro espírita aqui em Rio Preto, né? A gente não pode ser feliz de forma perfeita, de forma plena, mas podemos almejar aí a felicidade relativa dentro das nossas possibilidades, desde que a gente vá entendendo o que significa essa felicidade relativa, né? E não passe a vida, como muitas vezes a gente faz, querendo coisas que não são para nós, querendo coisas que não são da nossa alçada e que não são verdadeiramente necessárias. Então, aqui não é lugar da felicidade plena, mas é lugar da felicidade relativa. O que a gente entende da obra de Kardec é que há uma diferença grande entre expiação e provas, e muitas vezes há essa confusão. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou seja, toda expiação nos testa, mas nem toda prova significa que a gente está resgatando alguma coisa do passado, né? Está pagando uma dívida, enfim. E gosto muito desse capítulo que você está citando aí, né? Bem-aventurados os aflitos. É ali que Kardec vai dizer que provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, né?
independente de quem esteja espiando o seu passado, invariavelmente vai ser um espírito de terceira ordem. Não podemos pensar num espírito de segunda ordem espiando o seu passado. Isso não tem fundamento. E, Eric, traz a sua contribuição enquanto eu vou buscar o conceito, né, de prova lá no Instruções Práticas, como você colocou aí no... Isso aqui é bem interessante, né? Como você citou, esse capítulo do Evangelho esclarece bastante, né? Além do livro dos Espíritos, fala da escolha das provas, né? Esse capítulo fala exatamente o que você falou, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou seja, a prova é um conceito mais geral, né? E a expiação é um conceito mais estrito dentro desse conceito mais geral de prova. Então, a expiação é um subtipo de prova, né, que decorre de erros do passado, né? Mas nem toda prova é uma expiação. Então, às vezes o espírito escolhe no mundo espiritual uma prova que não necessariamente é para expiar ali, né? Outras vezes serve de expiação, né? Mas nem sempre. Então, isso é interessante, tendo em vista não ter uma visão determinista, né? De pensar, por exemplo, que todo caso que a gente vê de uma situação muito crítica vai ser necessariamente uma expiação. A gente não tem como determinar esse tipo de questão, né? Infelizmente nós temos no meio espírita esse hábito, né, péssimo hábito, diga-se de passagem, de achar que tudo é expiação, né, que o tempo todo a gente está expiando erros do passado, que o tempo todo a gente está resgatando alguma coisa que aconteceu lá no passado, e não é. Kardec tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no terceiro capítulo, não, minto, no quinto capítulo, que é muito significativa. Ele dá a entender que a imensa maioria dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, não são expiações. São provas. E aí a gente precisa pensar, porque se tudo que a gente faz, se tudo que a gente sofre, todas as nossas dificuldades, fossem realmente expiações, por consequência natural, a gente estaria dizendo que todas as nossas ações nessa encarnação foram boas, foram tranquilas, que a gente não errou nada nessa encarnação. A gente errou só na encarnação passada. Então veja que as consequências dessa ideia de ficar chamando tudo de expiação, elas são muito graves, né? Porque quando eu digo que tudo que eu estou sofrendo é da encarnação passada, eu estou dando a entender que eu não faço nada de errado nessa encarnação, que eu sou o santinho nessa encarnação, que nessa encarnação a minha conduta foi perfeita. Aqui eu tô num texto aqui, deixa eu ver só da onde que é. Estou lá na Kardecpédia, Revista Espírita de 1863, tá? Mês de setembro, quando nos é trazida a frase assim, ó: a prova não implica qualquer ideia de reparação. Ela pode ser voluntária ou imposta, mas não é consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. Veja que não tem fundamento a gente fazer essa associação, né? E muito menos ficar chamando tudo de expiação, tudo de reparação, quando, na verdade, a gente sabe que a grande maioria são apenas provas, né? Nós somos provados, nós somos testados. A Nelly está com a gente aí, não tinha visto o boa tarde dela, ela está lá no meio das suas citações, né, dos livros. Então, não dá para ficar chamando tudo de expiação. A gente sabe que a grande maioria são provas, mesmo o sofrimento mais difícil, né,
mesmo aquelas situações que dão a entender uma expiação, um problema mais difícil, né? Às vezes a pessoa nasce lá com uma série de limitações físicas, a gente tem por hábito dizer que a pessoa está pagando o seu passado, e aí a gente ouve todo tipo de bobagem, né? Todo mundo que é assaltado é porque no passado assaltou, então o assalto, o roubo, seria uma prova, seria uma expiação. Meu Deus do céu, quem mora nas grandes cidades, então, todo mundo foi desonesto na outra encarnação. Então, a gente vai entendendo o quanto isso não tem fundamento, né? Olha o nosso querido amigo Cláudio aí também. E a gente vai entendendo que isso não tem fundamento. Tá? Quer trazer uma contribuição, Eric? Não, exatamente, né? Na verdade, o que é dito lá no Livro dos Espíritos é que o indivíduo escolhe o gênero de provas, né? Não cada detalhe específico, que vai depender do livre-arbítrio, né? Das circunstâncias de cada espírito, né? Então, essa escolha de provas, claro que pode haver casos de espíritos mais endurecidos, onde há Kardec fala, há uma certa imposição, mas na maioria das vezes a gente escolhe livremente, né? E uma coisa interessante que você falou, né? Há as causas atuais, até coloquei aqui, que você mencionou, muitas vezes a causa do sofrimento está nessa existência, né? Não é necessariamente tudo algo do passado, da escolha da necessidade, ou de uma existência, né? Pretérita ou com erro, às vezes fruto da questão atual, né? Mas você citou uma questão muito interessante, que é a escala espírita, em relação a isso, né? Que o público pode contrapartir da questão 100 do Livro dos Espíritos. A escala espírita mostra claramente, né, que os espíritos da terceira ordem têm provas e expiações, né? Os da segunda têm apenas provas, e os da primeira nem provas nem expiações, porque o que é perfeito não precisa ser provado, né? Como diz lá no Evangelho. Então, eu queria perguntar, né, como entender esse conceito de prova e expiação a partir dessa perspectiva da escala espírita? É muito boa a sua colocação, Eric, porque a gente ainda vê isso, né, no meio espírita, né? Pessoas dizendo que Jesus foi tentado, né, segundo o texto do Novo Testamento, né, que o diabo teria aproveitado um momento em que Jesus sente fome, no sentido físico, e em cima disso o diabo teria tentado ele, né? Não é bem assim. Essa colocação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito significativa, né? Porque ela mata essa charada e deixa em aberto para aqueles que gostam, né, de ficar tentando entender texto bíblico, né? O que aconteceu ali? Será que alguém mexeu nesse texto? E a gente sabe que isso pode ter acontecido, e segundo alguns historiadores, eles já têm mais do que certeza, né, de que isso não aconteceu, ou pode não ter acontecido. Eles já têm mais do que certeza que existem um número bem considerável de alterações nos textos bíblicos, né? Muita coisa que aparece na Bíblia hoje não aparecia, né, lá nos textos mais antigos, né? Então a gente sabe que o que a gente pode afirmar muito tranquilamente é que Jesus não foi tentado. O que significa isso, gente? Um espírito puro não tem a menor chance de cair no que nós chamamos de tentação na religiosidade tradicional, né? Em doutrina espírita a gente chama de prova. Então, aqui na Revista Espírita, ainda no mesmo texto, nos é dito assim, ó: a prova é um meio de constatar o estado de uma coisa, para reconhecer se é de boa qualidade. Assim, submete-se a uma prova uma corda, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa do seu estado anterior, mas para certificar-se de que estão adequadas ao serviço que se destinam. Se nós aplicarmos isso ao nosso dia a dia, e principalmente ao meu trabalho, né? Eu que sou professor,
A gente vai se lembrar que a gente aplica a prova para avaliar o estado em que o aluno está, em termos de aprendizado, em termos de ter ou não entendido conceitos e mecanismos. Então, a prova tem essa conotação para o Espiritismo também. Eu vou trazer o texto seguinte daqui a pouquinho e a gente vai conversar sobre isso. Mas, Johanno, meu querido amigo, boa tarde. A Vera também está aí, ó. Quanta gente legal no chat com a gente. A Tânia. Bem-vindos, queridos. Que bom tê-los por aqui. Então, a prova é uma maneira de cada um de nós saber em que estado nós estamos, em quais imperfeições a gente é mais incomodado ou mais agredido por nós mesmos, em quais a gente corre um risco maior de cair, em quais a gente já consegue se defender melhor, já é mais difícil de cair, qual a gente já está liberto, né? Quais imperfeições a gente já não corre mais risco. Então, só para complementar e te passar a palavra, Eric, para algumas considerações, não é uma prova que se faça como a gente usa a prova na escola, né? Você faz a prova, o professor vai corrigir a prova e vai readequar o ensino para a sua necessidade. Não é isso. A prova, no sentido espírita, né, é um teste para sabermos quais imperfeições a gente ainda tem mais dificuldade, outras menos dificuldade, outras a gente está liberto, mas é para a gente mesmo. Então, é mais uma possibilidade de autoconhecimento, mais uma possibilidade de prestarmos atenção em nós mesmos, né? Então, tomar consciência de em que estado nós estamos em termos de aprendizado, em termos de teste, em termos de cair ou não nas imperfeições e avaliar nós mesmos e o nosso comportamento, né? Eric, traz a sua contribuição aí, querido. Exatamente, né? A prova no sentido de testar nossas qualidades morais, né? Ser uma pedra de toque nas nossas qualidades morais, né? Tendo em vista alcançar uma felicidade maior, né? No mundo espiritual, uma felicidade relativa até alcançar a felicidade enquanto espíritos puros, né? Então, você falou muito bem, né, sobre Jesus, por exemplo, que não foi tentado, né, nem teve nenhum sofrimento moral por ser um espírito puro, né, que não reencarnou, mas encarnou na Terra em missão e justamente por ser um espírito puro, não encarnou em prova ou expiação, né, encarnou em missão, né, para nos ensinar, né, já que ele não precisava mais progredir. Né? Nós encarnamos em prova, né? Então ainda precisamos progredir, precisamos dessa experiência na matéria para progredir e alcançar a segunda ordem, né? Posteriormente da escala espírita. Né? Então, essas vicissitudes que a gente passa, né, como diz ali o vocabulário espírita, são essas provas, são justamente esses elementos que nos estimulam o progresso. Então, vamos seguindo aqui. Então, como eu estava falando, eu acabei saindo da linha de raciocínio. A Bíblia vai dizer que Jesus foi testado, né? Foi tentado, mas nós não podemos enxergar isso, levar isso ao pé da letra, né? Então, é necessário pensar em que sentido nós vamos entender esse texto, né? Se vamos entender no sentido de que ele pode ter sido adulterado, e como nós dissemos, né, os historiadores já sabem que teve muita mudança, né, muita adulteração de texto, ou se a pessoa vai tentar fazer uma conexão desse texto com algum do Antigo Testamento, enfim, vai de alguma forma tentar interpretar esse texto de uma outra forma, né? Embora a maioria das interpretações que a gente encontre, a gente vai buscando, vai tentando, vai procurando, e a maioria das interpretações que a gente encontra não tem o menor subsídio no texto kardeciano, né? Porque
Oi, Márcia, boa tarde. Contribuição do Fábio, né, 274A do Livro dos Espíritos. Ele está nos ajudando aqui, nos lembrando da questão 274A, quando ela nos diz que um espírito menos evoluído, já que a gente sabe que o diabo não existe, não conseguiria nem se aproximar de Jesus para tentá-lo, né? Porque é irresistível a força moral de um espírito puro. Se as da segunda ordem já o são, imagina um espírito puro, né? Então, é muito tranquilo para a gente entender que Jesus não foi testado, nem tentado, você pode usar a linguagem que você quiser. Ou ali tem uma figura de linguagem, como se diz que tem muitas nos textos bíblicos, ou está conectado com alguma passagem do Antigo Testamento, que há quem diga que cada passagem do Novo Testamento está conectada com uma do Antigo Testamento, que vai te ajudar a interpretar. Aí os especialistas em Bíblia, em Evangelho, que busquem essas explicações, particularmente eu não preciso delas, né? Eu acho que Kardec é mais do que suficiente, tá? Mas só para a gente entender o quanto muitas vezes isso não tem fundamento em Kardec, certa vez eu vi como é que eu posso dizer? Um sacerdote religioso dizendo que na hora em que Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Foi a hora que ele rompeu com Deus. Eu acho que isso não tem o menor fundamento para o espiritismo. A gente sabe que ninguém rompe com Deus, nem nós, espíritos imperfeitos, rompemos com Deus. Tá? A gente acaba ignorando a lei dele, embora tenha uma noção sobre ele, né? Como nos é ensinado na escala espírita, que você citou agora há pouco, né? No item 101, a descrição dos espíritos imperfeitos, e nos é ensinado que nós temos uma vaga noção sobre Deus, embora não o compreendamos. Então, a gente vai ver que a gente tem uma noçãozinha sobre Deus, muito, muito pequena, tanto que às vezes a gente coloca, a gente cria no nosso pensamento um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Invertendo a colocação lá do texto de Moisés, né? Dizendo que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Creio eu que isso se refere à nossa perfectibilidade, mas a gente acaba fazendo ao contrário, né? A gente acaba criando na nossa cabeça, no nosso pensamento, nas nossas ideias, um Deus à nossa imagem e semelhança, e a gente meio que projeta sobre ele, né? Não sobre ele, mas sobre o nosso entendimento dele, as nossas imperfeições. Então, é óbvio que Jesus não foi tentado, não foi testado, e, enfim, não vou dedicar muito tempo a ficar explicando, e muito menos tentando entender esse texto. Aí nos é dito assim, lá na Revista Espírita, mesmo texto. Assim, por extensão, tem-se chamado de provas da vida o conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou ausência das qualidades da alma, que estabelecem a sua perfeição ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Então, é um teste mesmo. Só que é um teste diferente. É um teste que nós aplicamos a nós mesmos. A grande maioria, mesmo para nós espíritas, que já entendemos um pouquinho o processo, inconscientemente. Então, a vida vai impondo essas situações, essas provas, a gente vai enfrentando da melhor forma possível. Dia virá em que a gente vai entrar nisso com um pouco mais de sabedoria, vamos dizer assim, né? A gente vai entrar com mais consciência nisso, né? Por enquanto, a gente nem enxerga isso como oportunidade de crescer, como oportunidade de entender a nós mesmos, como oportunidade de identificar uma imperfeição e libertarmos-nos dela. A gente ainda enxerga como problema, né? E um dia isso muda. Deus permita que isso possa mudar. Eric, traz a sua contribuição aí, por favor. Exatamente, né? Você trouxe uma questão interessante, né? Até coloquei aqui o texto da Gênesis, né, da tentação, e muitas vezes os textos eles têm que ser entendidos de maneira simbólica, né? Não de maneira literal, ainda mais nós espíritas, né?
talvez foi uma representação de nós mesmo, da humanidade, não de um espírito puro, porque como diz lá a escala espírita, né, como você falou, o puro ele não pode sofrer esse tipo de, não pode, por exemplo, sofrer uma obsessão, né? Obviamente ele não vai ser tentado espiritualmente ou fisicamente, né? Então, mas na questão das provas e expiações que nós passamos, né? É interessante, né, que nós temos esse livre-arbítrio de escolher nossas provas, né? E isso eu acho, por isso eu escolhi esse tema, eu propus esse tema, né? Eu acho interessante, porque muitas vezes as pessoas têm a noção de ação e reação, né? Você pega algo, uma analogia da física e se leva ao pé da letra, né? Enfim. E na obra de Kardec a gente tem um axioma de causa e efeito, né? Que seria diferente. Então, não há essa uma questão determinista, né? Até no Céu e Inferno, né? Na segunda parte, quando a gente vê os casos, né, das provas, né? Há muitos espíritos ali que escolheram encarnar em determinadas situações apenas por provas, né? Há espíritos ali que se tiraram a própria vida e que reencarnam perfeitamente sãos, né? Então não necessariamente há uma consequência inevitável daquela determinada ação, né? Como você tem a escolha das provas, né? Com a mesma falta pode gerar ações, provas e expiações diferentes. Olha que interessante, há mais de 10 anos atrás, um amigo meu, aqui de Barretos, uma cidade próxima, né, muito conhecida por causa do rodeio, ele matou essa charada, e eu não conseguia entender isso, e ele estava certo. Ele fala que a ação e reação não é uma boa analogia, que se leva ao pé da letra. Tá? Dizer que toda causa tem um efeito não tem a mesma conotação de que toda ação tem uma reação. Tá? A gente precisa entender, Alessandra, bem-vinda, a Mônica chegou aí também, bom tê-las por aqui. Eu estava pensando sobre isso outro dia, né? Nem todo efeito é uma reação. Acho que é aí que a gente entende, né, a diferença de causa e efeito para ação e reação. Nem todo efeito é uma reação. Embora toda reação seja um efeito. Então, são esses axiomas, né, são essas analogias que a gente precisa entender. Nem toda reação é um efeito. Não, ao contrário. Nem todo efeito é uma reação. Então, a gente tem que dizer que toda causa tem uma consequência, mas não necessariamente uma reação. Porque uma reação é alguém ou alguma coisa reagindo. Não é exatamente isso que acontece quando nós pensamos no princípio de causalidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia do princípio de causalidade, porque a gente acaba entendendo esse princípio, a gente acaba entendendo Deus, né? Porque ele é definido como causa primária, né, de todas as coisas. Então, quando a gente pensa no princípio de causalidade, a gente coloca Deus nesse contexto também, como sendo a causa primária de todas as coisas. Diz o texto aqui que a gente escolheu, durante a encarnação, não se pode conceber senão provas, porque sejam quais forem os males e tribulações da terra, é impossível considerá-los como podendo constituir uma expiação suficiente para faltas de qualquer gravidade. Aí ele vai dizer assim mais à frente, a prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na intensidade que, como a felicidade terrena, é sempre relativa para cada indivíduo. Por que eu gostei muito desse texto aqui? Porque ele vai dizer que a expiação, a prova está na maneira pela qual a gente enfrenta uma situação, e não na situação em si, porque a mesma situação que tenta um, não tenta o outro. Se nós estivermos um do lado do outro, alguém que nunca fumou, o outro é ex-fumante, se alguém vem e começa a fumar perto da gente, aquele que nunca fumou provavelmente vai se afastar. Não gosta nem do cheiro. O outro já vai gostar do cheiro e vai sentir-se tentado a voltar a fumar. Veja que a mesma situação testa cada um de uma forma, né?
Então, a gente vai entendendo que não é a situação em si, mas a maneira de encarar a situação, né? Mas a gente não pode esquecer também, a gente falou bastante de prova, né? Deixou claro que a grande maioria das nossas situações não são expiações, são provas. Eu tiro isso lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Eu vou até ver se eu acho aqui a frase onde Kardec diz isso, né? Ele usa a palavra cômputo. E é a única vez. Os males dessa natureza, ele está falando das causas atuais das aflições. Os erros cometidos nessa encarnação. Os males dessa encarnação, dessa natureza, fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômpito das vicissitudes da vida. Então, para mim, ele está dando a entender que a grande maioria dos males sofridos na Terra não são expiações, são provas. Eu gosto muito dessa frase. Quer trazer uma contribuição, Eric, por favor? Exatamente, isso é bem importante, né? Kardec, ele coloca, né, que há as causas anteriores, né, quando você não consegue encontrar a causa nessa vida, né? Então, quando você não consegue encontrar a causa nessa vida, há causas anteriores, seja a escolha que você fez, alguma consequência, né? Mas há também as causas atuais ele fala realmente que são em maior número, né? Então, por isso que é importante o melhoramento moral, né? Tendo em vista essa questão de evitar esses equívocos, né? Para não gerar justamente essas vicissitudes da existência atual, né? E ter a melhor felicidade relativa, como você falou no início da apresentação, dentro da Terra, né? A felicidade possível dentro do mundo de provas e expiações, como Kardec define lá no Evangelho, né? Ainda sobre o que a gente vinha falando, né? Aqui, o texto que eu trouxe vai ajudar a gente a entender a diferença de expiação e provas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre expiação, né? A gente falou bastante sobre prova, que a maioria das situações pelas quais nós passamos não são expiações, são provas, que a prova nos testa, né? Testa no dia a dia, testa o nosso estado momentâneo, né? De progresso, de evolução, mas a gente precisa tocar no assunto das expiações também, porque elas existem, né? A gente sabe disso. Cida Jesus, boa tarde, querida, bem-vinda. Bom tê-los por aqui, tantos amigos. Vamos lá. Diz o texto: os caracteres distintivos da expiação e da prova são que a primeira, a expiação, é sempre imposta, e sua causa deve ser conhecida por aquele que sofre, ao passo que a segunda pode ser voluntária, isto é, escolhida pelo Espírito, ou mesmo imposta por Deus, na falta de escolha. E quando a gente entende isso aqui, quando a gente entende essa possibilidade da escolha, e você trouxe isso muito bem no começo da live, né? A escolha do gênero de provas, e ele diz assim, escolhida... pode ser voluntária, aqui, ó, e a sua causa deve ser conhecida por aquele que sofre. Isso nos ajuda a entender bastante coisa. Porque se eu conheço a imperfeição, se eu sei aonde eu posso cair, onde há possibilidade de queda, significa que eu posso escolher as minhas provas, e você citou lá atrás, na escolha do gênero de provas, com plena consciência do meu estado e do meu momento. Isso já vem nos ajudar a entender um erro que acontece aí no nosso meio espírita, de dizer que existe esquecimento do passado no plano espiritual. Na verdade, diz o Livro dos Espíritos, em alguma das questões, eu não me lembro qual, e aí tem alguns amigos aqui que estudam bastante a obra de Kardec também, e se você lembrar, Eric, pode trazer para a gente aqui, ou o pessoal traz no chat, em alguma das questões
de O Livro dos Espíritos, pena que eu não me lembro qual, Kardec vai dizer, e os espíritos, né, que ao sair do corpo, tanto na emancipação da alma quanto na separação definitiva, o nosso passado está todo à nossa disposição. Não existe esquecimento do passado, como a gente vê em determinados livros, que falam que esquece-se o passado e aí vai fazer regressão de memória no plano espiritual. Isso não tem fundamento. Para que eu possa fazer uma escolha livre, consciente das minhas provas, eu preciso conhecer o meu passado. Então, esses dizeres, né, essa história de dizer que lá tem esquecimento passado e que é necessário fazer regressão de memória, terapia de vidas passadas, isso fica tudo escondido, porque senão, como é que fala, a consciência do espírito não suportaria, isso não tem fundamento em Kardec. A gente tem que conhecer o nosso passado, sim, para que a gente possa fazer uma escolha consciente com relação às nossas imperfeições. Então, tanto expiações como provas, a gente precisa saber por que está passando por aquilo. Não no sentido de voltar na encarnação passada e saber o que fez para estar passando por isso hoje, mas no sentido de que Deus é justo, e esse é um axioma que eu acho extraordinário lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no 5º capítulo. Deus é justo, Deus sendo justo, a causa do sofrimento tem que ser justa. Porque se nós acreditamos num Deus injusto conosco, a gente já não vai ter Deus, a gente vai ter um ser falho, a gente vai ter, segundo esse entendimento, né, um ser que deixa muito a desejar, um ser que já não é perfeito, absolutamente perfeito, né? Já não é mais a inteligência suprema, a gente vai ter um ser que age de acordo com seus caprichos. Não é assim, né? Deus age através de leis perfeitas, absolutamente igual para todos nós, embora aplicada à situação de cada um, tá? Então, a expiação é imposta, embora saiba-se... Oba, trouxeram aí para nós? Eu coloquei essa questão 308, fala disso, daquilo que você falou, né, da questão da lembrança. Né? Tá, é 308, ótimo. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Então, está falando, né, logo depois da morte física, né? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Aí, já temos essa confirmação, Eric. Obrigado por ter buscado aí para nós. Então, é a questão 308. Tem mais um trecho aqui que eu acho muito legal também, e aí eu passo a palavra para você, Eric, é no mesmo texto ainda, tá? Numa palavra, ou seja, vamos resumir. Expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Então, isso é textual em Kardec, eu gosto muito dessa ideia. A prova nos prepara para o futuro, ou seja, conforme eu vou entendendo as minhas imperfeições, eu vou caindo, isso vai me causando um desconforto no sentido moral, eu vou identificando as minhas imperfeições, vou corrigindo, vou crescendo, vou me tornando um ser cada vez mais preparado. Essa é a prova que, como diz o texto aqui, abre o futuro, prepara para o futuro. Mas o que foi feito no passado não pode simplesmente ser esquecido, né? E às vezes a gente vê muita confusão sobre isso em discussões de expositores espíritas. Deus perdoa, não perdoa? E eles acham, muita gente acha que o fato de Deus perdoar, né, a crença num Deus que perdoa, implica vamos dizer, implica em não haver nenhuma consequência, nenhum efeito para as nossas ações. E não é isso, gente. O fato de Deus perdoar se mostra como ou onde. Se mostra exatamente na possibilidade que a gente tem de resgatar o erro. Se quisermos usar a linguagem de Kardec, de expiar e reparar o nosso erro. Diga-se de passagem, eu não sei se você concorda, Eric, e aí eu quero a tua opinião, a grande maioria das situações que o movimento costuma chamar de expiação, na verdade, nem é expiação, é reparação.
Quando a gente pisa na bola com uma pessoa, essa pessoa não nos perdoa, vamos dizer assim, e na encarnação seguinte eu preciso me reaproximar dela, né? Eu preciso reequilibrar a nossa reação, isso nem é uma expiação, isso é uma reparação. Quando eu preciso devolver alguma coisa que eu peguei indevidamente numa encarnação anterior, ou errado nessa, para resgatar numa próxima, né? Isso nem é expiação, isso é reparação. Isso parece que não está muito claro no meio espírita, mas é óbvio que aquilo que aconteceu de errado no passado, ele não pode simplesmente passar em branco, né? Não, Deus perdoa. Se Deus perdoa, então todo o nosso passado está perdoado, né? Como se costuma dizer, aceitou Jesus, está tudo certo, vamos para o céu. Não é bem assim, né? Que usando aquela metáfora que o pessoal gosta, né? Cada erro cometido é como se fosse uma dívida que a gente contrai. E dívida tem que ser paga. Cada erro cometido, cada coisa que nós quebramos, a gente tem que voltar para consertar. E aí a gente vai entendendo a justiça de Deus. A gente precisa voltar, precisa consertar o que nós quebramos. Esse consertar o que nós quebramos, como a gente viu agora há pouco, né, segundo o conceito do livro Céu e Inferno, nem é expiação. Está muito mais próximo do conceito de reparação. Traz a sua contribuição aí, Eric, por favor. Isso que você falou agora é uma questão importante, né? No Código Penal, no Céu e Inferno, é dito, né, que há os 3 passos, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. A gente até estudou isso numa última live. Então, a expiação seria daria para um sofrimento físico ou moral, né? No mundo espiritual ou moral, né? E aqui físico. E a reparação seria fazer o bem contrário ao mal que foi cometido, né? Seja uma situação geral com aquele mesmo espírito, né? Então, realmente, a reparação normalmente não é algo que é levado em consideração muitas vezes, né? Que é justamente, não basta você sofrer simplesmente a consequência, mas você reparar, né? Ou seja, fazer o bem àquele, deve se reencontrando, né, numa existência posterior com aquele ou numa situação semelhante, né? Enfim. Aqui vale a pena a gente lembrar também, né, Eric, segundo as questões ali 990, 991, 992 do Livro dos Espíritos, que a gente comentou na live passada, se eu não estiver enganado, é possível que a gente repare o erro já nessa encarnação, né? Então, essa pessoa a quem a gente pisou na bola, ou com quem a gente pisou na bola agora, eu posso, ainda nessa encarnação, pedir perdão, eu não preciso esperar a próxima encarnação, como se costuma dizer, né? A gente pode estar resgatando esse erro, a gente pode estar consertando o que a gente quebrou, trazendo essa pessoa de volta para o nosso círculo de amizades, né? Ainda nessa encarnação, com um pedido sincero de desculpas, fazendo o bem, né? Reconquistando a confiança, né? Nesse lado sentimental importante, que a gente precisa entender esses mecanismos, né, para que a gente possa estar, não precisar esperar a próxima encarnação para a gente poder ajeitar aquilo que a gente não fez tão bem feito quanto poderia. Ainda no texto que nós falamos, nos é trazido assim: a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Então, o processo expiatório, o processo reparador, ele obrigatoriamente traz a conotação de alguma coisa que foi feita de forma não muito correta. Há quem diga, inclusive, né, eu cite uma definição que eu acho até interessante, né? É a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E aqui é interessante a gente pensar que usou-se, né, a palavra castigo. E às vezes o movimento tem um pouco de receio com essa palavra castigo, né? A gente sabe que
nem Kardec, nem os espíritos estavam muito preocupados com as palavras, né? Eles muitas vezes relatam as limitações da linguagem humana, né? O quanto a linguagem humana deixa muito a desejar quando se trata de expressar determinadas ideias. Então, não se preocupe aqui, caso alguém esteja nos ouvindo, nos assistindo e tenha um pé atrás com essa palavra castigo, né? Porque o castigo aqui tem que ser entendido como consequência dos nossos erros. E nos remete ao quê? Se é consequência do erro, vai ser a colheita, vamos dizer assim, ela não pode ser boa, né? Então, isso nos remete sempre ao conceito da colheita dos nossos erros, né? Como é que eu posso dizer? Nas consequências naturais dos nossos erros, né? Que, evidentemente, se é um erro, tem que ser uma colheita desagradável, vamos dizer assim. Então, usa-se a palavra castigo aqui, muitas vezes as pessoas se assustam um pouco com esse termo, né? Mas tanto Kardec quanto os espíritos sempre deixaram claro que a escolha das palavras é por nossa conta, né? Que é o que vale realmente é a ideia. Então, a expiação implica necessariamente, voltando para o texto, a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta. Então, a expiação está sempre conectado com uma falta. A gente está devolvendo o que a gente pegou indevidamente, a gente vai estar consertando aquilo que a gente quebrou, tá? Aí o texto diz assim: a prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. É o que nós falamos agora há pouco. Um espírito puro não pode ser testado. O que é perfeito não precisa ser testado. Então, olha que interessante, ó. A prova implica sempre a de uma inferioridade real, você sabe o quão inferior é, ou presumível, né? Você está trabalhando com estimativas. Mas a prova, ela é relativa às imperfeições. A expiação é relativa à falta. Isso aqui me lembra o Código Penal da Vida Futura, que você citou agora há pouco, quando ele diz assim: toda imperfeição e toda falta que dela é consequente trazem consigo o próprio castigo natural, etc, etc, etc. Lendo isso, o que eu entendi? Demorei bastante, mas consegui entender. Às vezes a gente fica preocupado em expiar o passado. Quando, na verdade, na minha opinião, Eric, se você discordar, você pode colocar aí a sua opinião sem o menor problema. Tá? A Nelly, o Fábio estão aí também, os amigos estão no chat com a gente. A gente progride quando a gente se liberta da imperfeição, não é quando a gente resgata, expia ou repara a falta. Porque se a gente repara, expia a falta, mas não corrige a imperfeição, quando testado novamente, a gente pode cair na mesma imperfeição, cair no mesmo erro. Então, a gente precisaria entender isso, né? A expiação é relativa à falta, a prova é relativa à imperfeição. E muitas vezes o processo de expiação ou de reparação da falta não nos leva a corrigir a imperfeição. E é aí que a gente vai protelando, né? A gente fica feliz porque resgatou um erro do passado, e realmente é motivo de felicidade, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas o progresso se dá verdadeiramente quando essa expiação nos leva a entender qual é a imperfeição. Então veja que pela falta, que é o efeito, Mingo, meu amigo, boa tarde, bem-vindo, coração valente. A falta, que é o efeito, nos remete
a imperfeição que é a causa. Mais uma vez, aquele axioma da doutrina, né? Pelo efeito se pode presumir a causa, que é o método científico, né? A gente pega o que está acontecendo e vai buscar o que causa aquilo que está acontecendo. Então, a gente pode, pela expiação da falta, tentar entender qual imperfeição está nos levando a cometer aquele erro. É aí que a gente progride, corrigindo a imperfeição. Não é exatamente resgatando a falta. Repito, quando a gente resgata a falta, mas não corrige a imperfeição, quando testados novamente, a gente corre o risco de cair no mesmo erro. Traz a sua contribuição aí, Eric, por favor. Isso que você falou é interessante, né? Tem até no Evangelho, tem um capítulo chamado Bem e Mal Sofrer, né? Ou seja, não basta você passar pela própria expiação, não basta você sofrer, né? Você tem que passar de maneira correta, né? Com resignação, com paciência, né? Com coragem, aprendendo, né? Então não é simplesmente a questão do sofrimento físico, né? Você encarnar com uma doença, por exemplo, é você encarar de maneira... É a lição moral que você vai tirar daquilo se você tirar, né? De maneira proveitosa, né? Porque você pode se revoltar também contra aquela condição, ou você pode aceitar com resignação. Então, depende da maneira também, isso você falou é bem importante, como o espírito encara aquela situação, né? Isso tem até a ver com a questão que a mãe colocou aqui, né? Um espírito cuja prova a expressão fosse imposta, será que ele conseguiria tirar algum proveito ou ficaria estacionário caso ele não compreenda, né? Às vezes, ele pode, né, mas, talvez tirar algum proveito, mas muitas vezes são os casos onde o espírito é mais revoltado, né, em relação à expiação, no caso, né. Então, como o André falou, depende da forma que você encara e não simplesmente passar por aquela prova ou expiação. E se a gente pensar em pessoas que reencarnam com questões físicas, né, problemas físicos, uma deficiência, seja ela qual for, mas vamos pensar nas deficiências que não limitam a intelectualidade, tá? Vamos pensar numa pessoa que vai passar a vida numa cadeira de rodas, vamos pensar numa pessoa com uma séria deficiência física, mas que não limite os seus pensamentos, tá? Muitas vezes nós vemos pessoas assim, que, por não ter essa consciência que o Espiritismo nos traz, acabam se revoltando, ou então, nessa situação da cadeira de rodas, da muleta, enfim, da limitação, daquilo que limita a pessoa a fazer, ou de fazer aquilo que a gente, que não tem essa limitação, consegue, muitas vezes a pessoa fica ali naquela situação, né, da cadeira de rodas, por exemplo, mas tentando cometer os mesmos erros. E deixa de cometer o erro, por quê? Porque não consegue, né, realizar aquela ação devido ao estado em que se encontra lá, limitado às vezes, sem conseguir sair da cama, numa cadeira de rodas, e querendo ou não, ela limita. Eu até estudei isso uma vez, né? A limitação do livre-arbítrio por causa dessas limitações físicas, né? Não é que o espírito não possa escolher, mas ele não consegue realizar aquilo que gostaria, né? Então, muitas vezes isso pode ser um problema, digamos assim, porque o espírito, ele tem vontade de fazer, não consegue por causa da limitação, mas se conseguisse, faria. E muitas vezes fica tentando criar situações, né, criar condições para poder fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. De alguma forma, ele quer criar condições para que ele possa fazer, para que ele possa realizar aquilo que ele morre de vontade de fazer. E muitas vezes ele já pediu aquela
aquela prova, né, de reencarnar naquela situação física mais limitada, para diminuir a possibilidade de cair no mesmo erro, né? Mas muitas vezes ele fica tentando recriar aquela situação, tentando realizar aquilo, né? Tem um caso conhecido meu, de um menino que era nosso aluno na escola e era extremamente complicado. E ele sofre um acidente, fica na cadeira de rodas, mas ele volta a frequentar a escola e a gente percebe que a personalidade dele não mudou. As ações físicas mudaram. Estava numa cadeira de rodas, vai ficar na cadeira de rodas para o resto da encarnação, mas a personalidade dele não muda. Ele continuava tumultuando as aulas, ele continuava atrapalhando a gente quando a gente estava dando aula, ele continuava falando de crime, de roubo, de não sei o quê, enfim. Veja que a personalidade não muda. Por isso que a gente fala, né? As consequências naturais dos nossos erros, muitas vezes essa conotação de expiação ou de reparação, pode não mudar a nossa personalidade, pode não mudar o nosso comportamento, porque não nos leva, muitas vezes, eu diria até na grande maioria das vezes, não nos leva a identificar as imperfeições que há em nós. Então, a gente passa pela situação, e no caso desse menino, né? Eu nem sei se a gente pode dizer que é uma expiação do passado, acredito que não, do fundo do coração, porque ele escolheu pular o muro para entrar numa casa de alguém para roubar e caiu. Se fosse uma situação, vamos dar uma olhada aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada na colocação da Alessandra, né? Se fosse uma situação onde ele foi atropelado, que ele não tivesse culpa nessa encarnação, tudo bem, né? Pode ser uma expiação do passado. Mas nesse caso, ele escolheu pular o muro da casa de alguém para roubar, caiu do muro e se machucou. Então a gente não pode, eu acho que a gente não pode nem pensar em falar que é expiação de um erro do passado, porque foi uma situação que ele escolheu. Vamos dar uma olhada aqui na colocação da Alessandra, por favor? Nesse sentido, a cadeira de roda acaba sendo um benefício para que ele não se endivide mais consigo mesmo. Sim, eu particularmente vejo da mesma forma. Kardec me autoriza a pensar dessa forma, Alessandra, porque a situação, né, da limitação é uma bênção para que ele não crie novas, usando essa metáfora, né, novas dívidas, né, novas faltas que acabam fazendo com que o espírito volte numa situação muitas vezes pior. Embora não exista a chamada retrogradação da alma, né, o espírito não volta pior, mas volta numa situação mais complicada, né? Mais endividado, com mais gente que foi prejudicada, que não perdoa, né? Que não consegue fazer o seu movimento de perdão, e ele tem que voltar para devolver tudo que ele pegou e que não devia ter pego, para reaproximar-se dessas pessoas, né? Recriar essa relação de respeito, de amizade, que fica muito complicado, né? Embora a gente não lembre o que aconteceu nas encarnações anteriores, durante a encarnação, tá? A gente sabe que na combinação fluídica a gente acaba sentindo aquele impacto, né? Aquele impacto fluídico, aquele impacto emocional, e a gente fala assim, nossa, não fui com a cara do fulano, ele não me fez nada, eu nunca tinha visto na minha vida, mas eu não vou com a cara dele. Então a gente precisa entender esses conceitos, né? Porque o Espiritismo nos ajuda a ir entendendo, né? A ir pensando essas situações para analisar à luz daquilo que Allan Kardec nos tem trazido. Vamos dar uma olhada na colocação da Nélide? Ela pensa que a cadeira pode impedir a ação física, né? Mas pode continuar com as mesmas paixões. Sim, com certeza. Falamos sobre isso agora há pouco, né? O processo físico nem sempre altera, né? O comportamento, enfim, a percepção de si mesmo, né? Não causa as alterações que precisaria causar, né? Infelizmente é assim mesmo, concordo com você, Nelly. Eric, traz a sua contribuição aí para a gente encerrando. Exatamente. A limitação física, ela poderia impedir, né, fisicamente, mas
precisaria o espírito também se elaborar interiormente, né, em eliminar as mais paixões, em perdoar, enfim, né, em prática a caridade nesse sentido moral, né. Eu acho interessante, só reforçando algumas coisas que você falou, né, sobre a questão dos termos, né. Kardec e os espíritos falam que os termos nós que devemos nos entender, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, castigo ou punição na obra de Kardec, a gente tem que entender o sentido em que Kardec coloca esse termo, né? E não o sentido do dicionário, né? E a definição muitas vezes está na própria obra ou no dicionário daquela ciência, como tem o vocabulário espírita, né? Então, se fala da consequência natural, né? Dos erros praticados, né? E não de uma imposição por um ato direto, né, de Deus nesse sentido, né? Então, eu acho interessante frisar essa última questão, né? Enfim, a gente fez 1 hora, né? Acho que ficou um bom tempo, o pessoal participou bastante. Queria saber se tem mais algum comentário sobre essa questão, suas considerações finais. Acho que nada mais a comentar. Agradeço o convite, agradeço aí os amigos que estiveram conosco, né? Eu postei o link lá no grupo divulgação, divulgar Kardec, 2 minutos antes de você soltar aqui a transmissão, e veio um bom número de pessoas, a gente fica feliz, né? Principalmente pelo carinho, pela amizade dessas pessoas. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos trabalhando. Esse pessoal, muito obrigado, André. Se inscrevam lá no canal, né? André Espírita. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Nos vemos no próximo vídeo, né? Obrigado a Ianelli, a Alessandra, a Mônica, a Vera, a Márcia, ao Fábio, a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.